Teve uma fase assim na tua vida que foi muito difícil pra você? Nossa, teve. Até quase saiu lágrima aqui já. Quando eu tava em depressão, claro. Quando eu tava em depressão. Eu lembro que... Quer que eu conte como é que... Eu acho que é legal o pessoal entender que tá em casa. É porque eu entrei em depressão muito cedo, pastor. Muito, muito cedo. Porque eu lembro que eu era gago e eu tinha um amigo muito próximo a mim, que me ensinava tudo. Qualquer coisa, você vai bebendo água aí, vai dando uma segurada. Senão vai ficar emocionado aí, não consegue falar. Eu tinha um amigo que me ajudava muito. Eu era gago, eu não conseguia falar, pastor. E ele me ajudava, falava assim, não, calma, respira. E quando eu travava pra falar, ele falava assim, não, respira. É só você continuar falando, é devagar. Eu lembro que eu comecei a me afligir demais, me matar por dentro demais, porque eu travava pra falar e ninguém me aceitava, todo mundo me zoava, até minha família às vezes falava isso, que eu não conseguia. Eu fazia fonoaudiólogo e não ajudava nada e tal. E eu era muito triste por isso, eu ficava muito triste. E houve um tempo, lá em 2014, que esse meu amigo, ele veio a falecer, ele morreu afogado. Eu lembro que quando ele morreu, eu falei assim, Deus, como é que você pode ter tirado alguém que me ajudava? Ele era a única pessoa que me incentivava a continuar falando. Ele era novo? Ele devia ter uns 15, 16 anos. Morreu afogado? Morreu afogado. Eu lembro que eu falei assim, nossa Deus, o Senhor tirou a única pessoa que me ajudava, né? Eu lembro que ele se afogou durante a tarde, né? A mãe dele veio falar que ele tinha se afogado lá em Rifaina. Eu lembro que ele se afogou em Rifaina lá, mas ele não tinha falecido ainda. Levaram ele pro hospital e tal. Eu só fui saber que ele tinha falecido quando eu cheguei da igreja à noite, que foi no domingo, né? Meu pai perguntou, como tá o Lene e tal? Aí o tio dele falou assim, ele acabou de falecer. Na hora, eu assustei. Aí eu cheguei assim em casa, abri o portão de casa, sentei no sofá. Eu não conseguia falar nada. Parece que tudo tinha ido, sabe? Falei assim, nossa, ele era a única pessoa que me ajudava e agora, quem vai me ajudar? E eu me fechei muito, fechei demais. E eu comecei a me fechar para todo mundo. Para todo tipo de amizade, eu comecei a me fechar. Eu comecei a jogar jogos online, muito, é demais a conta. Você procurou um refúgio. Um refúgio para um outro caminho para poder não ficar sofrendo com aquilo ali. E os jogos online, eu não tinha que falar nada. E era um refúgio, porque já que eu não podia falar, que eu era gago na época, eu lembro que eu falei assim, nossa, eu não preciso falar, tranquilo. Um outro mundo, ninguém me conhece. E eu comecei a fazer amizades com outras pessoas, mas sem saber quem eu era. Uhum. Eu lembro que houve um dia que eu fiquei 27 horas jogando um jogo seguido. Sem parar. Eu lembro 27? 27. Eu lembro que meu pai, ele ia pro HC um dia. Eu tava jogando. Ele foi pro HC. Aí eu lembro que ele tomou café e já foi. Eu já liguei o computador e já comecei. Eu fiquei. Eu lembro que isso era o meu refúgio. Porque eu não conseguia fazer amizades, eu não conseguia falar, eu não conseguia fazer nada. Eu só conseguia jogar. Era como eu tentava me comunicar com as pessoas. Porque eu não conseguia... A tua família percebeu isso ou não? Não, porque quando eles perguntavam, eu falava que estava bem. É típico de pessoas que estão em depressão falar isso e mostrar um sorriso falso. Eu ia falar isso aí. A questão da pessoa se refugiar por exemplo, tanto em jogos ou computador, ou algo do tipo, ficar muito isolado, é o fato de os pais se preocuparem? Demais. É uma resposta que eles estão dando para algo. É uma resposta que sempre quando a pessoa se refugia em algo, é uma resposta que está dando para algo. É tanto em drogas, como em jogo, como em bebida, isso é uma resposta para qualquer coisa. Se os filhos estão fazendo isso, é uma resposta para alguma coisa que os pais estão fazendo. É certeza isso. E você ficou quanto tempo nisso? Nossa. Eu lembro que eu voltei para a igreja, eu realmente... Eu tive a experiência com Deus, eu continuei mais por uns 2 anos. Até acho que é 2... Você ficou 2 anos desse jeito? Porque eu achava que não era errado, eu achava que era normal.
Não era... Pra você tava sendo bom porque você tava criando tipo uma fuga, né? E tava funcionando. Eu achava que era normal. Pra mim não fazer diferença, sabe? Mas depois Deus abriu minha... Peraí. Você até citou a questão da questão tinha tentado se matar no Quebrantados. Sim. Foi nesse período. Ficou muito forte em 2017 para 2018. Que eu lembro que aconteceram várias coisas esse ano. A minha própria classe, os alunos começaram a me maltratar. Lembro que tudo que eu falava era como se fosse ao jogado ao vento, e tudo que eles falavam contra mim eu tinha que aceitar. Uhum. Eles queriam impor algo. Porque eu era uma pessoa que não falava muito, mas quando falava, impunha a opinião certa. Porque pra mim o mundo é isso, é certo pelo certo. Se você fazer alguma coisa errada, eles vão te martirizar por isso. E o pessoal da minha sala começou a me bulinar, começou a acabar comigo. Eu lembro E você não teve acompanhamento, tipo, terapia, nada. Passou pelo psicólogo, nada. Você tava sozinho, né? Sozinho. Eu lembro que foi muito pesado, muito pesado. Eu lembro um dia que eu tava sentado com esses amigos que me levavam pros lugares. Eu lembro que eu sentei assim no banco e a menina falou assim: por que o Israel tá aqui? Aí eu lembro que eu falei assim: uai, eu não posso estar aqui? Ela falou assim: não, você não aceita nesse lugar. Daí eu falei assim: tá bom. Eu lembro que aquilo... Mexeu contigo. Rapaz... Machucou. Nossa. Acabou comigo. Eu lembro que houve um dia que eu tava deitado em casa, eu falei assim... Eu comecei a dar soco na minha cabeça. Eu falei assim: Deus, não é possível que as pessoas sejam tão más assim. A questão da aceitação te machucava demais. Nossa, demais da conta. Eu lembro que um dia eu tava deitado e eu vi até um demônio, pastor. Eu tenho a visão aberta, eu consigo ver demônios, anjos. Eu lembro que eu tava em casa, eu deitei, abri a janela, eu consegui ver o capa preta em cima do meu muro. Uhum. E eu não entendia, eu não sabia que era ele. Eu não sabia. Só sabia que não era coisa boa. Eu falei assim: meu Deus, o que tá acontecendo? Eu lembro que eu tentei me suicidar 3 vezes, pastor. Uma vez com faca e 2 vezes eu tentei me jogar em frente a carros. Eu lembro que uma vez eu peguei a faca assim, faca grossa, e coloquei na minha barriga assim, para poder enfiar realmente. Mas na hora que eu fui enfiar, eu lembrei dos 10 mandamentos que falava não matarás. Eu lembro que alguém falou que no original falava que não assassinarás. Isso, não cometerás homicídio, né? Sim, aí eu lembro que na hora que eu fui fazer, eu ia ver esse versículo na minha mente. Aí eu não cometi naquele dia. E depois eu tentei uma vez no outro mês. E uma vez interessante, que a última vez que eu tentei, que foi essa, que depois de uma semana, foi o Quebrantados. Eu tava trabalhando no asilo. Eu lembro que eu fui pegar minha bicicleta para poder trabalhar. E eu tentei jogar a bicicleta em frente a um carro. E o carro era de uma pessoa da igreja. Ah, tá. Aí quando eu tentei me jogar, a pessoa viu que era eu. Mas eu saí correndo. Eu comecei a achar assim: Deus, eu quero sair disso aqui. Eu quero sair disso aqui. Porque não é legal. Não é legal. Qual que é o sentimento que tem? É uma dor que fica na alma da gente? Você consegue descrever, se fosse descrever esse sentimento? Um dia eu ouvi um exemplo e eu me apeguei muito com aquele exemplo. Que eles falaram que era como se fosse uma bola de chumbo e você estivesse dentro da bola de chumbo. Que a bola de chumbo, nada pode entrar dentro dela e nada pode sair. Uhum. É como se você não visse o começo e também não visse o fim. Se você só conseguisse enxergar o seu corpo. Enxergar a sua dor. As pessoas hoje acabam rotulando muito que é frescura. A pessoa tá querendo chamar atenção, né? Esse tipo de coisa. Eu tô te perguntando por conta disso, né? Para as pessoas poderem entender como que funciona isso, né? Porque a pessoa... Ela tá se alimentando de uma dor ali que não tem fim, né? Aquilo é 24 horas por dia. Eu cheguei a escutar pessoas que falaram que sentiam dores no corpo por causa dessa dor da depressão. Uhum. Pra você ter ideia como o negócio é loucura. Eu lembro que
sempre que alguém me conta sobre isso, eu começo a sentir a dor da pessoa. E, velho, você quer ajuda? É porque eu sei como é essa coisa de de ninguém te ajudar naquela hora. Eu falei assim, ó, você pode falar que ninguém consegue te ajudar, porque eu pensava assim também. Mas pelo menos deixa eu tentar. Porque você não vai estar sozinha. As pessoas têm que enxergar que você tem que estar lá, sabe? Eu não enxergava ninguém. O único que me enxergou pra mim foi Deus, foi o último caso, sabe? Foi um caso bem extremo mesmo, que eu já tava tentando já quase tirar a minha vida, sabe? E eu lembro que nisso, de eu tentar me matar em frente a carros, tinha uma menina me ajudando. Do jogo, pastor, pra você ter ideia. Eu fiz mais tanta amizade em jogos, que eu comecei a contar. Já que que eles não vão saber que é eu. Começou a ter a liberdade de se abrir sem as pessoas te Eu vou enxergarem. contar. Eu lembro que eu comecei a contar pra uns amigos, né? E essa menina foi uma delas. Ela já tinha ido em igreja, já tinha participado, já tinha feito algumas coisas pela igreja e começou a falar de Jesus pra mim. Começou a contar. Em todos os lugares, Jesus estava lá, hein? E ela tava desviada. Chamando. Tava. Isso é interessante, né? A gente pode tentar fugir de Jesus, mas ele tem um plano traçado para cada um de nós. Não tem como. Ela tava desviada e contando Jesus pra mim. Não fazia nem sentido, né? Mas eu lembro que ela começou a contar de Jesus. Eu falei assim, velho, eu fiz tanta coisa louca no mundo já, mas tanta coisa louca no mundo, será que esse Deus vai me perdoar mesmo? Aí ela começou a explicar uns negócios lá. Eu lembro que eu fui formando muita amizade com essa menina. E ela namorava e tal. Era muito amigo do namorado dela. No jogo também. Até falava em voz, em vídeo com ele de vez em quando. E quando eu falava com vídeo com ele, ele parecia uma pessoa muito boa. Mas essa menina, aconteceu uma coisa muito interessante com ela. Não muito interessante, porque foi muito triste. Ela morava com os pais dela e ela tinha uma irmãzinha. E um dia, os pais delas não aceitavam ela. Eu não sei o porquê ela não aceitava. E um dia, os pais delas vieram dar bronca nela. Ela falou assim, eu odeio vocês. Vocês não são bons pra mim. Vocês não são meus pais. Aí eles saíram de carro. Passou, eu acho que uns 2 quilômetros, o carro do pai delas bateu e os dois vieram a falecer. Eu lembro que ela teve que ir se mudar com a irmã dela, por causa da tia dela. E nisso ela se mudou e ela começou a fazer faculdade. E ela começou a conversar comigo novamente. Ela tinha negado do menino porque ela teve que se mudar e tal. Ela voltou a conversar comigo e foi na época que eu tinha voltado para a igreja. Que foi nesses 6 meses. Eu converti em 2017, 2018, em julho, dia 27. Ó, tá quase lá, dia 21 hoje. Dia 27 de julho, eu me converti. Ela voltou a falar comigo em dezembro de 2018. Foi uns 5, 6 meses, sabe? Eu lembro que ela voltou a falar comigo e começou a perguntar como é que eu tava, né? Se eu tinha melhorado, se eu tinha... E eu falei assim, velho, eu tô na igreja. Eu comecei a contar o que tava acontecendo comigo. Ela começou a ouvir. Ela falou assim, cara, eu tô tão feliz por você. Mas ela tava morrendo por dentro, eu vou acabar a história dela. Aí eu lembro que eu conversei tanto com ela em 2 semanas que eu comecei a saber da tia dela, que a tia dela era médica e tal. E houve um dia que ela falou assim, Céu, eu vou para um seminário e eu volto daqui 2 semanas. Isso foi no dia 20 de dezembro. Ela voltou uma semana antes. Para poder falar. Ela falou assim, Céu, eu menti para você. Eu não fui para o seminário, eu fui para um hospital, eu fui internada. Ela falou assim, ó, eu sou reincidente de um câncer no estômago. E meu câncer voltou. E eu tenho só mais 1 mês de vida. Ixi, tava desenganado pelos médicos já. Aí, pastor. Nossa.
E você estava nesse processo do começo vamos supor, né? Não vamos usar de exemplo assim, uma conversão mesmo genuína ali com Deus, né? Quase me matou por dentro. Eu falei assim pra Deus. Mais uma vez, Deus. A pessoa que tá me ajudando, você mata. Eu falei isso pra Deus. Mais uma vez, a pessoa que tá me ajudando, você matou. Eu lembro que... Desculpa. Mas se não torcesse, eu ia chorar. Eu lembro que no dia 27, no dia 26 é meu aniversário, que é em dezembro. Ela falou assim, Israel, só tenho mais um mês de vida. Eu lembro que era de madrugada, eu falei assim, eu cheguei no meu irmão, eu falei assim, Davi, ela só tem mais um mês de vida. O que eu posso fazer? Eu só posso orar. Eu lembro que eu perguntei, eu posso falar na igreja para eles orarem para você? Aí ela falou assim, pode. Aí eu cheguei no Samuel, isso foi no dia 3. Tava tendo culto na parte de alimentação. Eu falei, Samuel, amanhã na Dribos vocês podem orar por ela, que ela vai passar por uma cirurgia para ver se dá, mas é com certeza que não vai dar. Aí ele falou assim, pode sim. Mas ele falou assim, mas você vai orar. E eu era gago. E eu não conseguia falar. Mas eu tava tão tomado de fé que ela poderia voltar, que eu falei assim, eu oro. Eu lembro que na madrugada do dia, né, a tia dela me ligou. Foi 8 horas da manhã. Me ligou, mandou mensagem. Ela falou, Israel, ela tava aqui em casa à noite, ela começou a passar mal. Nós levamos ela pro hospital, ela fez a cirurgia, sobreviveu à cirurgia, mas ela veio falecer durante a noite. Eu lembro que eu comecei a chorar, eu tranquei a porta do meu quarto, chorava. Falei assim, mais uma vez, meu Deus, mais uma vez. Mas Deus estava ali agora, sabe? Ele esperou falar tudo. Esperou falar tudo, sabe? Ele falou assim, Céu, eu não abandonei. Eu lembro que quando ela falou pra mim que o câncer tinha voltado, eu lembro que eu mandava tanto versículo pra ela, mas tanto versículo. Eu lembro que foi a última música que eu mandei pra ela, foi Ousado Amor. Que fala que é aos 99. Nossa, eu falei assim, Deus, essa música aqui é pra ela, sabe? Eu mandava pra ela. Assim, aos 99 ele pode te encontrar. Sabe? E eu lembro que eu mandei pra ela essa música e tal, mas ela não chegou a ouvir. Porque ela faleceu antes. Eu lembro que quando eu ouvi essa notícia, parece que não foi como a morte do meu amigo. Mas agora eu tinha alguém em quem me consolar. Sabe? Eu chorei muito. Chorei demais. Mas agora eu tinha um refúgio, que era Jesus, sabe? Eu tinha um refúgio. Ele esperou falar tudo. Ele foi muito cavaleiro comigo. Ele foi uma pessoa muito gentil. Esperou eu vomitar todas as minhas palavras que eu tinha contra ele para poder me amar, sabe? Ele não demonstrou o mal que eu tava falando com outro mal, mas ele demonstrou o mal com o bem, sabe? Ele me amou. Tipo assim, eu tô aqui, meu filho. Sim. Eu lembro que a tia dela, ela falou assim que tinha deixado uma carta pra minha menina. Isso me matou por dentro. Eu falei assim, como é que uma pessoa ruim assim pode receber uma carta de uma pessoa que acabou de falecer? Deixou uma carta pra mim. Eu lembro que eu cheguei aqui no sábado à noite, na Tribos. E o Samuel... Eu falei assim, Samuel, não vai ter como eu contar, porque ela veio a falecer. Aí ele falou assim, não, Israel, você vai contar, mas você vai contar como testemunho. Aí eu falei assim, então você me ajuda, por favor. Eu lembro que a tia dela falou assim que ela estaria esperando por mim. Eu falei assim, Deus, tomara que ela tenha ido pro céu. Porque ela escreveu a carta, mas
é tão em paz. Isso aí que eu ia te perguntar. Você não acredita que isso possa ter sido um plano de Deus? Ó, para analisar. Você era uma pessoa que se sentia excluído de todos. Sim. Né? Você chegou a ouvir da boca de pessoas que nem te queria no meio do Sim. convívio ali. E, de repente, aí você vê se repetindo a mesma história de um amigo que você teve, agora você está perdendo um amigo que você encontrou ali, né? Só que agora é diferente, porque Deus ele está usando, né, trabalhando em você. A aceitação que você não tinha lá fora, você está tendo com essa jovem. Sim. E ela pode ter sido salva através de você ali estar falando de Deus para ela ter esse encontro. Sim. Jesus te mostrando que você é importante, né? Sim. Que independente como seja a pessoa, das dificuldades dela, Deus ele tem um plano para cada um e ele estava agindo através de você, né? Sim, glória a Deus por isso. Eu lembro que ela me escreveu a carta, mas estou em paz, que eu fiquei constrangido, sabe? Aí, na carta, ela falou assim, Céu, leve essa paz também para outras pessoas. Eu lembro que eu estava orando um dia e Deus falou sobre essa carta comigo. E na carta estava, leve paz, e eu sei que você sente que falhou comigo. Mas, já que isso vai te fazer ficar melhor, eu te perdoo. Quando eu li essa parte, eu lembro que eu nem continuei a carta. Eu chorei em cima. Uhum. Eu te perdoo. Porque era o sentimento mesmo que você tinha. Sim, eu te perdoo. Eu lembro que ela falou assim, ó... Eu me senti viva quando eu estava falando com você. Eu não senti isso com outras pessoas que estavam ao redor, mas com você eu me senti viva. Leve vida também para as pessoas. Sabe? Eu sou... Depois que eu voltei para Jesus, eu sou uma pessoa muito alegre. Uhum. Eu sorri para todo mundo. Eu não tenho essa. Porque eu sorria antigamente por falsidade. Hoje eu posso dizer que eu sorri, que eu fico alegre por causa que eu tenho alegria de verdade para dar. E essa alegria que eu tenho, eu queria demonstrar para todo mundo. E eu consegui demonstrar para uma pessoa. Depois que eu demonstrei para essa pessoa, parece que algo foi levado e agora eu posso demonstrar para todas as pessoas, sabe? E eu consegui, pelo menos, ajudar uma pessoa a ter uma alegria, ao menos que seja é só por aquele momento, sabe? Começou com uma pessoa, Sim. né? Mas